A graça e a paz. Ei, psiu, oi, escuta aqui. Eu vou te falar uma coisa. Cuidado com o que você pergunta. Cuidado com o que você pergunta. Você sabia que o que você pergunta você traz responsabilidade para você? Às vezes nós temos essa mania, né, de falar assim, oi, bom dia. Não, você fala, oi, como vai? Tá tudo bem? Só que quando a pessoa fala, eu não tô tão bem, eu tô passando isso, pois é, mas eu tô com tempo, eu não tenho tempo, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Então, cuidado, meu irmão, cuidado com o que você pergunta. Quando você pergunta algo para alguém, você traz responsabilidades para você. Você está preparado para perguntar e ouvir o que a pessoa tem para te falar? É uma coisa corriqueira do nosso dia a dia, mas ninguém para pensar o que você vai ouvir. Você está preparado para ajudar, para dar uma palavra de conforto, para ajudar até financeiramente? Olha como você traz responsabilidades para você através de uma simples pergunta. Como vai? Tá tudo bem? E eu vou falar um pouquinho sobre isso relacionado dentro da palavra que está lá no livro de Neemias. Quem era Neemias? Neemias era filho de Acalias e ele estava em Suzã. E quando, olha bem, presta atenção, quando ele pergunta a Hanani e alguns de Judá, como estava Jerusalém? Como está Jerusalém? E eles respondem então para Neemias, Neemias, Jerusalém está toda destruída, o povo que foi levado cativeiro todos estão na miséria. Olha a pergunta que ele fez, como está Jerusalém? Prestar atenção, tá vendo? Ali ele trouxe o quê? Ele trouxe responsabilidade. Por quê? Porque aquilo ali doeu no coração dele, é o povo dele. Aquilo doeu no coração dele. Então ele puxou a responsabilidade através de uma pergunta. E o que ele fez? Ele chorou, ele se humilhou perante o Senhor, ele clamou por este povo, que era o povo dele. E muitas vezes nós não fazemos isso. Então nós temos que estar preparados para ouvir uma resposta. E ali ele, comovido, né, com aquela situação, ele chegou até o rei Artaxerxes e ele, antes de tomar essa atitude de ir ao rei, ele orou, ele buscou direção do Senhor e chegou depois ao rei. Ele era o que do rei? Ele era um copeiro, um simples copeiro. Beth, mas um simples copeiro? Sim, só que existe um diferencial aí, queridos. O copeiro era uma pessoa importante. Por quê? Porque ele que experimentava toda a comida que o rei fosse comer. Ele teria que comer primeiro essa comida, porque naquele tempo os reis eram mortos. Então uma da forma, para quê? Para o outro tomar o lugar dele. Então uma da forma ali de preservar a vida de um rei, teria que ter alguém para ir experimentar a comida para que o rei não fosse envenenado dentro do próprio palácio. Então era uma posição, vamos falar assim, de privilégio, porque ele tinha do melhor. Para pensar, as melhores comidas ele experimentava primeiro. Arriscava a vida? Arriscava, mas ele tinha tudo ali do bom e do melhor, não é? Só que o rei, então, diante do clamor dele, né, vendo ali o sofrimento dele, o rei concedeu para que ele pudesse ir restaurar esses muros de Jerusalém. Que coisa bonita! Ele então preparou, pediu cartas, pediu madeira e foi tudo concedido a Neemias para que ele então começasse essa reconstrução.
É uma história linda, é uma história de superação, é uma história que envolve o amor ao próximo. Então nós temos que tomar essa história como base para a nossa vida, como base para que nós possamos olhar dentro de nós e vermos o que dentro de nós precisa ser reconstruído, o que está destruído. Muitas vezes nós vivemos numa miséria espiritual e não nos damos conta que aquilo ali precisa ser restaurado, precisa ser reconstruído, não é? Então, Neemias, ele tomou uma posição, ele teve iniciativas, ele começou então a preparar para ir para Jerusalém. E já estando em Jerusalém, ele observou o que estava ali, as portas destruídas, a muralha destruída. A muralha significa o quê? Significa proteção. Quando naquele tempo eles faziam a muralha, eles colocavam sentinelas. Por quê? Porque quando o inimigo viesse, eles estavam observando, eles se preparavam, a cidade estava toda revestida com essa muralha, com essa proteção. E quantas muralhas nossas estão descobertas? Quantas áreas da nossa vida está sem uma muralha, sem uma proteção, que é a oração, que é a busca do Espírito Santo, não é? E Neemias chegando ali, já pronto ali para preparar essa muralha. O que acontece? Levanta inimigos, pessoas que já estavam ali, como Sanbalate, o Hormonita, o Tobias, para retardar a reedificação desses muros. E na nossa vida é diferente? Não. Muitas vezes nós tentamos lutar. Você está lutando contra um pecado, você está lutando contra um sentimento, você está lutando e que você vai começar ali, entrar naquela guerra para Deus restaurar essa parte sua, para esse muro, né, ser levantado, mas logo vem o quê? Vem as raposinhas. E o que são as raposinhas? São os relacionamentos errados, são coisas que não agradam a Deus, preguiça, falta de perdão, avareza, inveja e tantas outras raposinhas que entram para que você não conclua a construção dessa muralha espiritual dentro de você. Então hoje eu quero deixar essa palavra, sabe, para você entender que se você buscar o Senhor, Ele vai te dar estratégias. Ele vai te dar estratégias como Ele deu lá para o povo que estava construindo esse muro em Jerusalém. Numa mão eles tinham a espada. O que é a espada? É a palavra do Espírito, é as armas espirituais, é a palavra de Deus. E na outra mão eles tinham as ferramentas para que a construção ficasse pronta. E eles conseguiram, em 52 dias, reconstruir os muros de Jerusalém. É uma história bonita, vale a pena. Leia o livro de Neemias, que vocês vão ser ricamente abençoados. Um beijo no coração, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir.